Bom dia, irmãos. Mais um domingo, nós estamos tendo a oportunidade de estudar a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Evangélica Batista em Catete, né? E hoje nós vamos estudar, nesse domingo, dia 22/11, a lição número 8 da revista Compromisso, que teremos a oportunidade de ter a ministração da lição desse domingo através da nossa irmã professora Vanete Marculino de Souza. E nessa oportunidade a gente vai fazer a leitura bíblica do nosso textuário, que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, que diz assim: E então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Nessa oportunidade também, irmãos, nós gostaríamos de convidar todos os alunos, professores, cada um de suas casas, a abrir seus cantores no hino 112, que é o nosso hino do trimestre. E esse hino, na sua mensagem, vai estar coadunando com todo o estudo desse domingo, como tem sido nos outros estudos para trás também. O título desse hino é Vencendo Vem Jesus. Nós vamos cantar a primeira e segunda estrofes desse hino e teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista, irmã Lúcia Maria, e teremos também a letra projetada na tela. Após o cântico dessas duas estrofes desse hino, nós teremos uma oração intercessória pelo estudo, que será apresentada pela nossa irmã e aluna da IBD, Heloísa Ferreira Mesquita. Bom dia, irmãos. É um motivo de alegria neste momento, né? Mesmo que à distância, compartilhar com os irmãos esse momento que vamos agora, né, participar da Escola Bíblica Dominical, né? E o estudo, né, que vai seguir agora. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse estudo, que Deus esteja, né, nos abençoando com esse estudo. Amém? Oramos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor,
por mais esses dias, Senhor, que Tu nos deste, nos concede, Senhor, de estarmos neste momento, Senhor, junto com os irmãos, em comunhão, Senhor, aqui, Senhor, mesmo que alguns à distância, Senhor, e aqui, Senhor, e aqueles que vão poder estar presentes aqui, Senhor, daqui a pouco também com o culto, Senhor, mas neste momento nós queremos Te pedir, Senhor, pelo estudo bíblico que vai acontecer agora, Senhor, pelo professor, Senhor, que vai estar, Senhor, falando da Tua palavra, do estudo bíblico, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ele, Senhor, aqueles que estão participando, que vão participar, Senhor, desse estudo. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento das coisas que são Tuas, Senhor. Neste momento, eu quero te pedir também pelo culto, que logo após também, pelo pastor que vai estar trazendo a mensagem, para esse domingo, Senhor, abençoado, que nós tiramos, Senhor, para todos os dias pertence a Ti, toda honra e toda glória devemos dar a Ti. Mas que neste momento, nesse dia, Senhor, possamos, Senhor, Te agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, não por merecimento, mas por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, paz de Cristo para todos. Eu me chamo Vanete de Souza e sou professora auxiliar da EDB aos domingos, sim, da Igreja Batista em Catete. Então, hoje nós vamos abordar a lição 8, né, Apocalipse, lição 8, e nós temos, o título é A Visão da Luta entre o Bem e o Mal. O nosso texto bíblico está em Apocalipse 12 e 13. E o nosso texto áureo está em Apocalipse 12 e 10. Então vamos ler, por favor, quem puder acompanhe em suas Bíblias. Sim? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, chegada esta a salvação, está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Os objetivos gerais dessa lição: conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal, confiar na proteção de Deus para cumprir a sua missão no mundo, né, e os objetivos específicos: descrever a visão recebida de João e o seu significado, vencer as influências de Satanás, suportar com paciência e fidelidade o terrível sofrimento trazido por causa do amor a Cristo. Bem, no capítulo 12 começa uma nova sequência profética que continua até o fim do livro de Apocalipse. Este capítulo nos mostra que a Igreja de Deus está continuamente em conflito com o mal durante a grande luta entre Cristo e Satanás. Nosso Senhor também retrata a impressionante vitória da Igreja. Numa linguagem simbólica, ele descreve a volta dos reis para livrar o seu povo, o milênio e a recriação da terra. Apocalipse 12 e 13 apresentam 3 personagens chaves no drama da última metade da tribulação, que é Satanás, simbolizado pelo dragão, o falso Cristo ou o anticristo e o falso profeta. O último livro da Bíblia nos revela o ato final da longa história do fiel povo de Deus, cuja jornada começou no Jardim do Éden, quando foi feita a primeira promessa de um Salvador, o qual viria da semente da mulher. Vamos ver o que diz Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por meio de símbolos, Apocalipse 12 desdobra a profecia que Deus fez lá no Éden, depois da queda. Aí o Senhor fala serpente, que é o inimigo, o simbolizado nessa lição pelo dragão, né? Fala a respeito de Eva, a mulher e seus descendentes,
que é a igreja, e seus remanescentes, e seu principal descendente, que é Cristo. Haveria inimizade entre os seguidores de Satanás e os seguidores, e a igreja, os seguidores de Cristo. Podemos observar, assim, são 3 personagens neste momento que se apresentam. A mulher, a igreja, a serpente, que aqui é o dragão ou a antiga serpente no Antigo Testamento, e o descendente fiel principal, que é Cristo. Então, vamos ver no tópico a mulher e o dragão. Lá em Apocalipse 12:1, que é onde realmente começa, a nossa lição, então, Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Então, essa coroa representa a vitória espiritual, a vida eterna concedida aos crentes dos tempos presentes. Aliás, creio em todos os tempos. As estrelas na Escritura simbolizam o fiel povo de Deus como um todo. E nós podemos verificar lá em Daniel 8:10, capítulo 12. Vamos ver Daniel, eu tenho aqui marcado. Vocês podem conferir lá em Daniel, no 8, no verso 10. E se engrandeceu até o exército do céu, alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e as pisou. E nós temos outras referências também, no capítulo 12 de Daniel também. Vocês podem conferir, porque todas as referências elas estão colocadas aqui, tá? E podem ver. Aliás, eu estava comentando há pouco que a minha irmã, ela sempre me deu um conselho. Quando eu falei com ela que ia abordar esse tema, eu até falei, poxa, é um tema pesado, né? A luta contra o bem e o mal. Não é um livro da Bíblia que os cristãos, eu incluo aí, né? Não é um livro que eu vou procurar para ler, para estudar, né? Sempre, porque realmente esse capítulo é um capítulo que é bem pesado. Mas não se pode, conforme ela me falava, né? Você não pode ler Apocalipse sem se reportar a Daniel, a Ezequiel e a Isaías. Mateus também tem essas referências, entre outras referências, mas essas estão muito presentes, né? Daniel é muito presente no livro de Apocalipse. O número 12 é comumente que se refere às 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento se refere aos 12 apóstolos. Isso já foi dito até em lições anteriores, muito bem colocado por sinal. E as 12 estrelas do Apocalipse são um símbolo da totalidade do povo de Deus, que está seguindo os princípios divinos dados a Israel no Antigo Testamento e à Igreja Cristã. Né? Então, na gravidez, assim como há um longo período da concepção, né, um longo período de gestação até o nascimento de uma criança, também houve um longo período de espera pelo Redentor. Né? Se passou muito tempo até que se confirmasse essa promessa. Então, lá em Gálatas, tá? Vou me reportar de novo, tá? Gálatas 4:4, né? Está confirmado esse cumprimento de promessa. Vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei. Havia chegado a plenitude dos tempos, então Jesus Cristo nasceu. As dores da mulher representam a dura perseguição que a igreja sofreu, que sofre e sofrerá, para apresentar a mensagem do Evangelho ao mundo, né? Em todas as épocas, em todas as eras, crentes cristãos em diversos lugares tiveram de enfrentar oposição espiritual e política em seus esforços para apresentar Cristo aos que não o conhecem. Isso, gente, desde os tempos antigos, nós vamos ver mais tarde, até os dias de hoje, né? Nós vemos apresentados aqui na igreja missões, né, quando os missionários, na época, no tempo propício, né, que nós temos a culminância, né, de oferta para as missões mundiais, nós vemos o drama que é os missionários evangelizarem, o esforço que é estarem em lugares clandestinos, não estarem em público, porque senão sofreriam ataques, retaliações terríveis, né? E nós vemos também, nós temos essa referência em Mateus. Mateus também fala, aqui, é Mateus 24, 6. Aqui. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas essas coisas são o princípio das dores, ainda não é o fim da tribulação. No dragão vermelho, num primeiro sentido, o dragão é Satanás. No sentido secundário, o dragão representa os poderes terrestres usados por Satanás para combater a Cristo, sua verdade e seu povo. Satanás agiu por meio, por exemplo, do Império Romano, para matar a Cristo, atacar o Evangelho e a igreja primitiva. Então, em todas as épocas houve um tirano. Houve tirano no Egito, houve Herodes, houve tantos outros nos tempos modernos, né? Hitler, Stalin, todos antissemitas, todos procurando destruir a verdade, destruir o povo de Deus, sendo que todos eles, né, sobre toda a influência do maligno. Por isso está escrito, o mundo jaz no maligno. Né? Nenhum deles estavam de maneira nenhuma defendendo, né, o bem, estavam defendendo seus deuses, né, sob a influência de Satanás. Satanás usou o papado medieval para impelir a igreja ao deserto, onde foi perseguida por anos. E quando nos aproximarmos do fim do tempo, Satanás usará uma união política e religiosa, desprovida de toda e qualquer fé, todo e qualquer sentimento religioso, né, de Cristo, e vai usar para destruir a igreja, vai tentar destruir a igreja cristã e os remanescentes, né, que nós vamos ver também. Está lá, nós vamos ver isso lá em Apocalipse 12. Ah, é outra referência também. 12, 7. 12, 17. Aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer a guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso é o que tem acontecido através dos tempos. Né? Sempre a luta do bem contra o mal. Sempre Satanás tentou destruir a verdade, destruir o povo de Deus. O verso 9 identifica os símbolos com Satanás. O símbolo é o dragão. Ele age, porém, de forma secundária. No livro de Daniel, animais e cabeças de animais são usados para simbolizar os reinos. De novo, a gente se reporta a Daniel.
ler Daniel, ler todo o livro de Daniel, Daniel nos dá uma visão do futuro. Quando ele fala, você não tem como não se reportar também ao Apocalipse, porque estão interligados. Como também vários professores já falaram, não há um parêntese, né? Não há um isolamento de um capítulo da Bíblia, né? Em referência nem ao Antigo Testamento nem ao Novo Testamento. Eles todos são, usando uma palavra moderna, eles todos estão conectados. Existe uma coerência. Todo do Gênesis e Apocalipse, você vai se reportando aos acontecimentos, né, futuros. Você chega no Novo Testamento, você se reporta ao Antigo Testamento, porque na verdade o Cordeiro de Deus, a morte do Cordeiro, ela não veio a transformar, né, o Antigo Testamento. Somente o Novo Testamento é fundamentado no Antigo. O que mudou foram os rituais, porque para a expiação dos pecados havia o holocausto, né? Para os pecados havia toda uma expiação no templo. Os pecadores se reportavam ao sacerdote, né? E ali levavam suas ofertas, levavam os animais, havia todo um ritual que com a morte de Cristo não deixou de existir. A morte de Cristo veio trazer o tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça, um tempo de perdão, tá? Sem a necessidade dos rituais. Então, nós vemos lá em Daniel 7, no versículo 6, Daniel 7, 23, Daniel 8, versículo 8, versículo 22, vocês podem conferir, né? Sobre esses símbolos dos animais que simbolizam os reis. Cornos e chifres também representam poderes dominantes. Também está no livro de Daniel 7, capítulo 7, versículos 24 e 25. No capítulo 8, versículo 8 e 22. Por isso o dragão vermelho, com várias cabeças e chifres, pode ser interpretado como um poder político, ou como uma variedade de poderes pelos quais Satanás, em tempos diferentes, espera para a realização de seus objetivos. A atuação de Satanás é na Terra. Então, os poderes do mundo, hoje, como em outros tempos, né, os poderes são políticos, são no mundo atual, né, falando agora bem no nosso tempo, né, são poderes econômicos. O mundo é regido por esses líderes. Então, todos estão sob essa influência. O adversário sempre espera, por meios humanos, nesse caso, a besta, o anticristo e o falso profeta, e Satanás também, ele é um imitador, é um falsificador e procura controlar os homens por meio do engano. A besta é o futuro ditador mundial que promete resolver os problemas mais urgentes das nações. O falso profeta é o seu ministro de propaganda. Então haverá um anticristo e haverá o falso profeta, que ele será o ajudador, ele será o principal ministro, aquele que vai convencer o mundo, que vai seduzir o mundo para que adore e que serão escravizados pelo anticristo. Então, durante algum tempo, esse trio satânico parece bem sucedido, mas o Império Mundial vai começar a se desintegrar, as nações se reúnem para a última batalha, Jesus Cristo aparece e aí a batalha vai terminar. Então, não tem sido esse, gente, o padrão de conflito da igreja com o mal no longo dos séculos? O governante pode ser César, Hitler, Stalin, pode ser um humanista totalmente desprovido de fé, totalmente desprovido de boas intenções para com o povo, e é assim que começa. O governante promete suprir todas as necessidades do povo,
atende aos desejos do povo, né? E aí para depois conduzi-lo à escravidão. Esse líder costuma ter um colaborador que promove seu programa junto ao povo ou seduz e obriga as pessoas a obedecerem. Isto é muito presente nos tempos de hoje. Conforme foi César, tinha que ser adorado. Hitler, ele está aí nos registros históricos, né? Os discursos de Hitler, a multidão. Hitler falava com sedução. Os seus seguidores o amavam e o amam até hoje. Até hoje existem seguidores de Hitler. E quem foi ele? Um homem totalmente dominado por Satanás. Assim como foi Herodes e tantos outros líderes. Nós podemos também ver bem presente, né, na atualidade o ditador da Coreia do Norte. E, inclusive, está escrito, né, eu não marquei, mas está escrito, né, que um ditador, ele é o seguinte, o subsequente, é sempre pior que o outro, né? O pai do ditador da Coreia iniciou essa dinastia. E ele é bem pior que o pai. Ele é simplesmente adorado. O povo é escravizado. O povo, boa parte do povo acredita que ele é o que a Coreia do Norte vive muito bem, que eles vivem muito bem. Então, esse homem é um deus lá no seu país. E o que é isso, senão a influência? O que é isso, senão o governo do maligno? É assim que se formam, assim que se formaram, né, as ditaduras políticas. Esse é o poder dele na Terra. É esse o poder que até o final da tribulação, né, que vai se espalhar por todo o mundo, né, quando o anticristo for revelado. Deus permite também que seu povo sofra sob a influência do despotismo desses governantes, mas também dá a seus servos a capacidade de experimentar grandes vitórias e até mesmo de enfrentar martírio. Deus dá o livramento, começando mais de um ciclo, né, nos quais cada ditador, que eu falei agora há pouco, cada ditador subsequente é pior que o anterior. O ponto culminante será a vida do anticristo. Abrindo um parênteses aqui na lição, eu tive a oportunidade o ano passado de estar em Lyon, na França. Então, eu fiquei imaginando, né, o que o povo sentia nas arenas que estão lá, as arenas construídas pelo Império Romano. As arenas estão, e tem assim, a origem, tem as placas que mostram, né, que aquelas arenas foram dedicadas ao martírio dos cristãos. Várias delas, né, creio que todas elas estão tal como foram construídas. O que existe é uma preservação daquele patrimônio, né? Ele é totalmente preservado, existe todo um aparato, né? Algumas arenas, elas são cercadas, né? Elas têm uma proteção para que as pessoas não se aproximem, para que não haja nenhum estrago ali. Mas está claramente, eu fiquei impressionada com o portão por onde os leões passavam para devorar cristãos. E isso em nenhum momento está escrito de maneira suave. Está escrito lá desse jeito. Aqui, nesta arena, os cristãos foram sacrificados, nome tal, por determinação de Roma. Então, eu fico imaginando, naquele tempo, né, o que as pessoas sentiam. Nós hoje, nos horrorizamos. Nos horrorizamos de pensar que cristãos foram amarrados em postes e foram incendiados, né? E para um governante tão cruel, tão maligno, com influência tão grande, era para iluminar, era somente para iluminar esse martírio. Então, isto, em todos os tempos, em todas as épocas, a luta do bem contra o mal. Mas Deus sempre guardou o seu remanescente. Deus guardou o seu povo. Lá, conforme Elias, que dobrou os joelhos
e pediu a Deus a morte, porque ele não sabia que havia, né, que havia um povo, que havia os 7.000 guardados. Até que ele derramou o seu coração e Deus lhe revelou isso. Podemos ver assim, mais ainda antigo, no tempo de Noé. Né? Deus destruiu a terra. Deus não destruiu um país, não destruiu uma comunidade, um bairro, não. Destruiu a terra, mas guardou Noé. E pediu e ordenou que Noé guardasse, né, os animais, que de alguma maneira, né, numa arca, que nós só podemos pensar assim, milagrosa, né? Imagina uma arca com todos os animais e todos convivendo em paz, pacificamente, né? E Noé, seus filhos, sua esposa. Imagina o quanto que Deus os preservou para que repovoassem a terra. Quando Noé saiu da arca, Noé não tinha um amigo, um conhecido, uma cidade, um país a quem se reportar. Ele povoou a terra. Essas são parte das vitórias que Deus dá àqueles que permanecem fiéis à sua palavra, àqueles que permanecem, que vão preservar até o final. Que até o final sofrerão martírios, sofrerão suplícios, sofrerão tortura, mas jamais renegarão a palavra de Deus. Jamais vão esmorecer na sua fé. Então, nós temos, o filho nasce, é arrebatado, né, para o trono de Deus. Está em Apocalipse, verso 12, versículo 5. Né? Esse arrebatamento nós vemos na ascensão. Cristo veio ao mundo, viveu como humano, sofreu, teve dores, o seu calvário, a sua crucificação, mas ele ascendeu ao céu, ele ressuscitou. Então é dessa ascensão que está se falando aqui. Então a mulher é o primeiro sinal. O segundo sinal é Satanás. As cabeças de chifres sinais voltam a aparecer em Apocalipse 13:1 e lá no 17:3. As cabeças representam as montanhas e os chifres representam os reis. 7 cabeças e 10 chifres. Satanás planejou destruir a Cristo e a igreja cristã primitiva por meio da Roma pagã, que nós já falamos dos Césares, pelo qual este dragão a representa como instrumento de Satanás. Entendemos assim: as 7 cabeças representam os 7 montes, onde estava edificada Roma, a cidade das 7 colinas. O Antigo Testamento expõe 5 poderes, essa parte, gente, interpretação de um historiador, tá? Eu não tirei daqui da Bíblia. O Antigo Testamento expõe 5 poderes que antes do tempo de João atacaram e subjugaram sucessivamente o povo escolhido de Deus, procurando destruir suas crenças religiosas. Alguns declaram que essas nações foram o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Média Persa e Grécia. A 6ª cabeça é considerado o poder político que existia no tempo do apóstolo João, que era o Império Romano. A 7ª cabeça seria o poder mundial mais significativo que se seguiu ao Império Romano, que foi o papado medieval. O Império Romano foi dividido em numerosos fragmentos políticos. Há registros de que foram criadas 10 nações europeias e o papado tomou seu lugar como principal influência do Ocidente. Então, essas 10 nações que foram criadas no pós-Roma, pós-Império Romano, são os 10 reinos, de que tem várias citações da Bíblia. Então, nós temos agora o significado das bestas, né? A besta do mar. O mar simboliza a nação dos gentios. De uma dessas nações, Satanás fará surgir o seu super líder, o homem que será o anticristo. Começará sua carreira como pacificador. Ele vai se propor a resolver os conflitos mundiais que aí estão, inclusive o conflito entre Israel e palestinos, e ele virá mansamente.
né? Voltando mais um pouco na Idade Média, o início da era, na Idade Média, no início da Era Moderna, a mulher, os fiéis seguidores de Cristo, que é a igreja, tiveram de fugir para lugares desabitados para escapar da perseguição. Então, essa perseguição que ainda haverá, que teve, mas ela ainda vai continuar. Lá na grande tribulação, no final, as perseguições serão muito grandes. E aí, Deus guardará os remanescentes. Mas nesse tempo aqui, na Idade Média, quando houve fuga de pessoas, né, de povos, né, para os desertos, né, nós podemos ver, como exemplo até moderno, né, a criação dos Estados Unidos. Eles vieram fugindo de perseguições religiosas. Né? A besta da terra. A besta da terra é o falso profeta. O dragão de Satanás é uma falsificação do Pai. O Satanás sempre quis se equiparar ao Deus Altíssimo. Ele sempre quis ser Deus. Nós vamos ver depois a sua queda. A besta é a falsificação de Cristo, né, o anticristo. E o falso profeta é uma falsificação do Espírito Santo, completando assim a trindade satânica. Um dos ministérios do Espírito Santo é levar que as pessoas adorem a Cristo, que as pessoas adorem a Deus. O falso profeta apresentará o anticristo e sua imagem e obrigará as pessoas a adorar Satanás por meio da besta, que é o que nós citamos em relação aos ditadores. Os ditadores, eles não começam pela força. Então, a maneira de seduzir é tão maligna que as pessoas não conseguem se desviar dessa sedução. Então, acreditam, porque eles chegam com a falsa bondade, chegam resolvendo problema de fome, problema econômico, problema de moradia, e chegam, tudo isso com um objetivo só, manter o povo escravizado. Porque quando o povo começa a sofrer pela escravidão, eles já não conseguem, eles não têm mais como reagir, porque estão sob esse domínio, sob essa influência terrível. E nós vemos que em toda história, quando a maioria do povo se afastou, quando a maioria se afastou de Deus, o Senhor teve um remanescente fiel. O remanescente pode ser só minoria, não necessariamente, né, um grande grupo. E qual é o objetivo? O remanescente, ele tem sido incumbido da missão especial de levar avante a obra de Deus na terra, preservar a sua verdade e transmitindo aos que o rodeiam, que são os evangelistas de hoje, os missionários. Né? Esses são os remanescentes, estes são os guardados por Deus, que embaixo de tanto sofrimento, embaixo de tanto sacrifício, né, eles permanecem fiéis. As pessoas que se tornam missionárias, que vão para longe, que vão para a África, que vão para o Oriente, que vão para onde tem perseguições religiosas, quem são elas, se não guardadas por Deus? Quem são elas, se não essa igreja fiel? O significado do número. Para que ninguém, está em Apocalipse 13, versículo 17. Vou ler. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apesar de todos os cálculos imaginativos, né, deve-se reconhecer que ninguém sabe o significado desse nome ou desse número. Os cristãos que estão na terra, nesse tempo, eles é que entenderão claramente. Os adoradores da besta receberão um sinal. Os seguidores de Cristo também recebem o sinal de Deus. Mas nenhum nem outro são sinais físicos. O sinal ou selo dos cristãos é o Espírito Santo. Quando Jesus morreu, ele nos deixou, e ascendeu, ele nos deixou um consolador. Todos nós cremos em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Este é o nosso selo, esta é a nossa defesa, este é o nosso sinal, porque oramos e o Espírito Santo intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós podemos senti-lo. Assim como nós não vemos a Deus, né? Não estamos no tempo de Cristo, não vemos, mas nós podemos senti-lo quando oramos, quando estamos em atribulação, quando estamos, né, em festas, quando estamos exaltando o nome do Senhor por alegria, por tudo. Então, nós também temos, assim como haverá o sinal do maligno, nós já temos o selo do Espírito Santo. Tá? Na página 41, aqui da lição, nós falamos, aqui nós temos, na revelação, os adoradores da besta recebem uma marca, um sinal que os identifica, que não é meramente físico. A marca refere-se ao culto que prestavam aos adoradores. Tá? Aí mais abaixo está escrito assim: importante observar algumas interpretações que veem a marca da besta com chip subcutâneo, rede de computadores, código de barras ou cartões magnéticos. Tudo isso é fruto da imaginação das pessoas. Até porque, uma vez tais revelações que eram do conhecimento dos primeiros leitores, lá na igreja, né, nas 7 igrejas da Ásia Menor, não faria sentido para eles. Sim, isso é verdade, né? Não haveria sentido, né, eles pensarem, né, conforme nós, né, eu, da idade que tenho, e muitos, né, que temos, graças a Deus, uma idade mais avançada, nenhum de nós, na nossa infância, nós pensamos em ter televisão como tela, como um quadro na parede, de termos computador, de falarmos uns com os outros, nos vendo à distância, como é no Zap, como é toda essa mídia que existe hoje. Nós não podíamos imaginar que isso aconteceria. Então, aqui está reportando, se fosse esses sinais se fosse um desses símbolos que hoje nós usamos, computadores, cartão magnético, código de barra, não haveria um entendimento naquele tempo. Tá? Mas uma coisa é certa, gente, nos últimos anos temos visto em todo mundo o uso cada vez maior de números como forma de identificação. Nós podemos ver aqui na Embrapa, no resto do mundo, né, onde tem uma ciência mais avançada, nós podemos ver que os animais podem ser rastreados do momento do nascimento até a sua morte. São colocados chips que são conectados a um computador central e há um rastreamento, né, tanto de animais nas florestas, como marinhos, como aéreos, como as aves. Né, todos podem ser rastreados. Se os animais podem ser rastreados, né, o que um futuro muito próximo não vai ser com o homem? Será também. Aliás, vocês podem ver numa propaganda de medidor de glicose, que já é um medidor através de um chip. Que já você não tem mais que espetar o dedinho, tirar a gotinha e colocar lá, né, na lâmina. Já é através de um chip. E isso, gente, é um avanço que não tem como ser detido. Podemos ver também, né, quantos de nós que antes nós tínhamos um problema, seja com o banco, seja com o administrador, seja o que fosse, né? Você pegava o telefone e você ligava para uma ouvidoria, falava com uma pessoa. Hoje, a maior parte, né, dos atendimentos são com atendentes virtuais, estão por toda parte. Isto é sinal dos tempos, né? Na verdade, para os computadores, os números são mais importantes do que os nomes. Somos controlados através de senhas, de CPF. Antes você pegava a sua identidade porque tinha foto, tinha o número, mas tinha foto. Hoje o seu CPF é o que se pede para você. Primeiro o CPF, depois a identidade. Identidade por foto, né? Por causa da foto. Mas também quantos e quantos prédios você já entra e você é registrado com o número, com sua foto, e você tem que lidar com isso o tempo todo. Se você for registrar, listasse quantas senhas você tem, né? Para tudo você hoje abre o computador, você tem que digitar senha, você vai lembrar que é senha. Tudo hoje é através de senha. Então, isto
Isto é possível que tudo isso seja uma introdução do que acontecerá na Terra quando o anticristo estiver no poder, né? Que é, conforme nós já falamos, não é o princípio das dores, né? Rumores de guerra, assim também todo esse avanço que existe da tecnologia e tudo mais, quantos empregos, quantos trabalhos foram perdidos, né? Quando chegou a Revolução Industrial, quantos desempregos, quantas pessoas, agora na pandemia, uma realidade muito, mas muito presente mesmo. Na minha família isso aconteceu e eu sei que na família de muita gente deve ter acontecido, que os escritórios fecharam, as escolas estão fechadas, porque as pessoas estão trabalhando dentro de suas casas. Eu conheço uma jovem, né, minha sobrinha neta, que o escritório não vai voltar. Ela é coordenadora de um departamento, como deu certo trabalhar em casa, continuará trabalhando em casa. Então, esse avanço, ele traz benefícios, mas ele traz muito desemprego, traz muita coisa. Quantos trabalhadores autônomos que tiveram sua renda, né, muito diminuída, suas finanças muito abaladas em função de tudo que está acontecendo. E muitos dificilmente poderão voltar a ter os seus negócios. O comércio, quantas lojas fecharam? Então, é por causa da pandemia? É por causa da pandemia, sim, mas o avanço da ciência está substituindo, né, esses locais de trabalho, e assim acontecerá. Sim. Agora, gente, vou para a conclusão, tá? A mensagem para os cristãos do século, está no livro do aluno, por favor. A mensagem para os cristãos do século XXI é que Deus dá proteção suficiente às suas igrejas para que elas realizem sua missão profética, que é testemunhar Jesus ao mundo. Durante esse tempo, os inimigos investirão contra a igreja, querendo destruir suas obras, muitos até mesmo com morte, e até pensarão ter vencido. No entanto, o dragão não pode destruir o povo de Deus, assim como não pode destruir o Messias. A proteção do Senhor é permanente, a vitória da igreja e do povo de Deus é certa. Portanto, ao cristão, resta-lhe permanecer firme e vigilante para não ser enganado e continuar testemunhando sua fé nos homens. Não podemos esmorecer. Todos nós, de uma certa maneira, passamos pela tribulação. Hoje, ontem à noite, eu recebi a notícia de uma pessoa que faleceu, marido de uma grande amiga minha, e que eu pedi até orações, né, na igreja, no nosso círculo, né, de leitura, nós fazemos, né, a lista dos que precisam de oração, e o nome dele estava lá, né, o senhor Gilberto. Então, todos nós estamos passando por essa tribulação, mas eu passei por um deserto terrível, onde estou passando, mas ai de nós se não existe um Deus, ai de nós se não existe uma mão poderosa que mesmo na tribulação louve a Deus, permaneça firme, dê graças a Deus, dê glória a Deus, tá? Que o Senhor ouvirá. Porque seus ouvidos não estão surdos que não possam nos ouvir, nem sua mão está encolhida que não possa nos estender. Então, irmãos, tenham um bom dia. Eu espero ter contribuído de alguma maneira, né, com a edificação da palavra. Tá? E mais tarde nós teremos o debate. Por favor, não esqueçam, às 18 horas, tá? Está aberto esse tema e eu aprendi muito, porque é o tema de você falar assim, o bem e o mal, e você falar de Satanás. Eu sempre falei assim, não tenho tempo para o mal. Eu lembro, quando eu era da UERJ, um professor falou sobre uma aluna que pediram para ela fazer uma prova falando justamente sobre o bem e o mal, sobre Deus e Satanás. E era um texto que, como nas provas, todo mundo lembra, né, 20 linhas. Ela escreveu 19 linhas falando sobre o poder de Deus. Na última linha ela colocou assim, desculpe, professor, não tive tempo para o diabo.
eu nunca esqueci, para mim foi uma verdadeira lição. Então, eu sempre fugi, mas é preciso que você estude, compreenda, aprenda para saber se defender. Porque quando nós falamos, meu Deus, nós temos que ter claro por que estamos clamando, de que estamos nos defendendo. Tá? Eu desejo a todos um ótimo domingo e até mais tarde. Nesse encerramento, irmãos, da Escola Bíblica Dominical, gostaria de comunicar aos irmãos o nosso encontro interativo às 18 horas, que vai ser pelo Zoom, né? Todos nós, alunos e professores, e todos aqueles que se interessarem, poderão interagir, né, nesse encontro para o grande debate da lição que foi dada agora de manhã pela nossa professora, irmã Vanete Marcolino. E eu convido a todos para participarem desse debate, tirar dúvida, fazer perguntas. Esse é um encontro complementar àquilo que já foi apresentado hoje pela nossa Escola Bíblica Dominical. Convido os irmãos também para abrir os seus cantores aí na terceira e quarta estrofe do hino 112. Nós cantamos na abertura, né? Vencendo vem Jesus é o título desse hino. E após o cântico desse hino, que vai ser também comandado e acompanhado pela nossa irmã pianista Erlúcia Maria, as estrofes vão estar na tela. Depois desse cântico, teremos a oração final, que vai ser apresentada pela nossa irmã e aluna da IBD, a irmã Deuseli Azevedo da Silva. Senhor Deus, Senhor Pai, nosso Pai que está no céu, Senhor. Hoje estou aqui para te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida, Senhor. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor, pela EPD que está se encerrando hoje. Obrigado pelos professores, Senhor. Abençoe a vida deles, meu Pai, por tudo que eles nos ensinam, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.